Graça e paz a todos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Nesse domingo que Deus preparou para nós, mais uma vez estar na casa do Senhor. A semana está passando bem rápido. Já estamos no mês de abril. Deus nos abençoe, sempre preparando esse dia para a gente poder estar na casa do Senhor. Então vamos agradecer o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nada nós somos, podemos fazer nada, porque nós dependemos, Senhor, totalmente do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos dá, para estarmos na Tua presença, aqui na Tua casa, e nós podemos estar aqui com o nosso coração aberto, nossa mente, para ouvir, aprender e gravar no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu, pela chuva, o sol, pelo frio, todas as bênçãos que o Senhor nos tem derramado, Senhor, nós te louvamos, agradecendo, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Nesta manhã, Senhor, pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração através da Tua palavra e que nós podemos estar aqui, Senhor, não para compor essas cadeiras, mas nós podemos estar aqui com o nosso coração grato ao Senhor e com alegria de poder do Senhor aprender da palavra que o Senhor tem nos dado para o nosso ensino, para a nossa prática. Esteja com os outros irmãos que não puderem estar conosco, visita nos seus lares. Aqueles que estão desanimados, Senhor, fazer com que eles possam ter alegria de estar na casa do Senhor. Esteja com os enfraquecidos na fé, os enfermos, esteja, Senhor, com aqueles que estão tristes, que o Senhor conforte seus corações, e todos, Senhor, que necessitam de Ti, que o Senhor esteja alcançando nesse dia. Obrigado, Senhor, por este momento, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e tudo que nós fizermos nesse dia, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias em Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Então vamos ao Senhor com o hino de número 144. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Ó Cristo Herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz
Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. O próximo texto que nós vamos estar lendo, está em Jó também, é Jó 40, de 1 a 14. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contendará com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, vezes porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele faz? Orna-te, pois, de excelência e de grandeza, vestes de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate. Olha para todo soberbo e humilha-os. Calça os pés e os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Este é o nosso texto básico de hoje, que vai ser lido na nossa lição. Que Deus nos abençoe e o pastor está com a palavra a continuidade da nossa escola. Graças e paz, que Deus nos abençoe. Amém. A nossa lição vai falar um pouquinho sobre Deus em todas as respostas que nós ansiamos e queremos muitas das vezes. O mundo também busca respostas. E o nosso texto básico, ele é 3 capítulos, 38, 39 e 40. Então é um texto bem longo, né? Mas a Beth leu um pouco, né? O primeiro versículo 38, e o capítulo 40, os versículos de 1 a 14. Tá? Não sei, eu creio que os irmãos já leram em casa todos esses 3 capítulos. Conhecemos um pouco da história de Jó, mas o livro todo nós não guardamos, né? Então temos algumas coisas que a gente às vezes passa batido, por isso devemos constantemente estar lendo ele novamente. Então Deus em todas as respostas é o nosso tema dessa manhã, tá? Como é bom e gostoso quando oramos e imediatamente ouvimos a resposta de Deus. Não é bom? Nos traz o que é alívio, nos traz conforto, nos traz segurança. Deus ouviu, Deus já me respondeu. Como que é bom! E aqui, querido, nós não queremos nem falar o sim ou não, tá? Mas sim, simplesmente a voz de Deus. Deus me respondeu. Eu disse que seja um não, né? Mas Deus te respondeu, você ouviu. Como é complicado quando oramos, querido, e o que ouvimos é apenas aquele silêncio. Você ora, clama por horas, por um tempo ali, e simplesmente você escuta aquele silêncio
do teu sossego diante de Deus, ou mesmo no meio de uma muvuca danada, mas você está ali nesse silêncio diante de Deus, buscando em oração, você e Deus, mas mesmo assim, com toda a bagunça, todo esse do dia, barulho do dia, a tua alma está em silêncio diante de Deus, mas mesmo assim você escuta o silêncio de Deus. Como que é complicado? Muitas das vezes nós ficamos ali inquietos. Queremos orar mais, queremos clamar mais ou melhorar nossas palavras para que Deus responda. Mas o silêncio continua. Isso às vezes para a nossa vida é complicado. Sejamos muito realistas na nossa vida agora, nesse momento. Não é fácil entender ou aceitar, querido, muitas das vezes a ação de Deus. Não adianta a gente querer ser santo demais, assim, pode dizer, e dizer, não. Às vezes é muito difícil entender, aceitar as ações de Deus na nossa vida. Com o tempo, as coisas, como se diz, como o meu professor sempre falava, um dos professores, com o andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando. O andar da nossa vida, com o tempo passando, parece que as coisas vão se ajeitando e vai se tornando mais confortável para a nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida e essa situação drástica ou aquela situação incompreensível no momento começa a se encaixar e começa a se tornar mais confortável através do Espírito Santo. Tá? Então esse conflito se dá por causa... Esses conflitos interior nosso se dá por causa do pecado. Em Adão, quando Deus criou Adão, Eva, todas as coisas, era perfeito, não havia conflito. Era bem claro, ele era o mordomo do jardim, era para cuidar de todo esse jardim, e tudo estava sobre ele tinha um governo, ele tinha uma esposa maravilhosa e mandou multiplicar a terra, ou encher essa terra, ou estar ali, mais cedo vivente, na presença desse Deus, através de quem? Através daquele pai. Adão seria o pai exemplar, levando sua família diante do Deus poderoso, trabalhando na terra, trabalhando com animais, trabalhando ali, tudo perfeitamente, mas entra esse conflito depois da queda. Aí começa. O primeiro conflito é quando Deus vai ter com Adão. E ele já começa com um atrito, com um conflito dele, porque já a primeira atitude dele esconde. Segundo é acusar a esposa, melhor, acusar Deus, Foi a mulher que tu me deste. Então o problema não é meu, o problema é do Senhor. O Senhor causou o problema, está quietinho aqui, Então é o primeiro conflito que ele já tem. Então podemos também, querido, realmente confiar na sabedoria de Deus e sustentar esse universo. Será que nós podemos confiar nesse Deus? Dizer assim, Deus, tudo isso aqui está na tua mão, o Senhor pode reger tranquilamente. Lógico, pela fé nós cremos e confiamos que tudo está na mão de Deus. Mas muitas pessoas não têm essa confiança. E às vezes na vida nossa, a gente passa um ponto de interrogação em situações que acontecem na nossa vida. Será que Deus está governando a minha vida corretamente? Mas depois vem a bonança, depois vem a calmaria da resposta de Deus, o conforto de Deus. Tá? Primeiro ponto nosso, o único Deus sábio. É o único, não existe outro Deus. Esse é o maior conforto, saber que Deus é sábio. E é um tributo de Deus, sabedoria. Então, se nós queremos sabedoria, temos que buscar na fonte. Não é nos livros, não é com os professores, não é no mentor espiritual. Sabedoria é vinda unicamente daquilo que tem o tributo. E o tributo é somente de Deus. Tá? Esse atributo, melhor dizendo. Tá? Esse atributo vem somente de Deus, porque Deus é sábio. Tá? Os deuses, querido, se a gente olhar e estudar alguns, ou você de repente já está na tua mente algum Deus aí, tá? Um Deus falso, que o mundo serve, pede sempre sacrifício para si próprio. Pode olhar, consultar aí,
as religiões, né, sempre ele pede um sacrifício. O interessante que nós colocamos aqui é o Maloque, ele pede o sacrifício humano. E a Bíblia trabalha esse Deus Maloque, né, dos canonitas, e os próprios filhos de Deus vão entrar também nessa adoração a esse Maloque e vão oferecer os seus próprios filhos. A loucura dos filhos de Deus, eles perdem, né, toda a lei, todo o temor diante de Deus e vai diante dessa imagem e coloca os seus próprios filhos. Se a gente olhar para Levítico, capítulo 20, versículo 2, e outra pessoa, Gênesis 22, 13. Levítico, capítulo 20, versículo 2 e Gênesis 22, 13. Duas pessoas aí, por favor. Primeiro Levítico, tá? Olha só o que nós vemos segundo o que Deus pede. Capítulo 20, versículo 2, Levítico. 20, versículo 2. 20, versículo 2. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer que os filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que eles seus filhos, Que der, né? é isso, que der seus filhos amorosos, será morto da terra. Aquele filho de Deus ou peregrino que estiver na terra de Israel, que der o seu filho será morto, pena de morte, tá? Ou apedrejamento, que era via a justiça ali entre os judeus, né? Então a gente, quando vai ver Estevão, quando ele está morrendo, quando os judeus vão matar eles ali, os fariseus, eles matam, né, a apedrejada, a pedra ali, né? Então o povo da terra o apedrejar, né? Apedrejará, né? Ou será exterminado na face da terra. Já o Deus, o Eu Sou, que na semana passada a gente trabalhou, o grande Eu Sou, que ele aparece diante de Deus e vai ter com Moisés e Arão diante de Faraó, né? Ele pede a Abraão que oferece seu filho Isaque a sacrifício. Lembra disso? Gênesis capítulo 22. Mas Deus, ao contrário dos deuses cananeus, abomina o sacrifício humano. Isso a Bíblia, ponta a ponta, nós vemos que Deus abomina qualquer sacrifício humano. Tá? Lógico que ele vai pedir sacrifício de animal, né? Mas humano ele jamais aceita. Ele jamais aceitou um sacrifício humano. Tá? Logicamente vai vir o filho dele, ou o próprio Deus, ou a perfeição dele, ou o sacrifício dele, o sangue dele. Tá? Então Deus, contra esse Deus, ele não aceita o sacrifício humano e ele ordena que Isaque, querido, fosse poupado e ele próprio providencia o quê? Outro sacrifício. Vamos lá para a gente, 22:13. Gente, 22:13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então, quanto os deuses pagãos, cananeus e tanto outros deuses, outros povos ali que adoravam esses deuses e outros deuses ofereciam e clamavam para ele o sacrifício humano, né? O nosso Deus, o Deus Criador, o Deus sábio, ele não aceita sacrifício humano. Tá? Mas sim, ele vai dar a si próprio para sacrificar, para salvar o homem. E diante desse sacrifício que ele aponta, ele pede para Abraão, Isaque, ele está apontando a ele próprio, o sacrifício dele. Lógico que Abraão não está sabendo disso. Jamais, né?
É uma pergunta, se Abraão perguntasse, ele ficaria sem resposta. Ele simplesmente obedece. Ele pega seu filho, pega o cutelo, pega a lenha e pede para o servo ficar ali embaixo do monte e subir no monte. Ele não questiona Deus, porque ele não teria resposta. É o que nossa lição vai tratar hoje, né? Muitas das vezes nós queremos resposta, Abraão não teria. Simplesmente obedeceu, subiu. Mas quando ele olha, ele vê um animal e troca, né? Faz essa troca. Ou o que Deus fez? Trocou-nos a nossa vida de pecado, uma vida em Cristo Jesus. Tá? Então esse ato de alusão do sacrifício vicário do Filho de Deus para tomar, né, o nosso lugar. É isso que esse texto de Isaac passa para nós. É uma alusão ao sacrifício vicário que nós vamos comemorar daqui 2 domingos, que é a Páscoa. Tá? O sumo sacerdote entra no Santo Santo, ele rasga o véu. Então é esse do Deus que criou tudo segundo o seu desígnio. Tudo ele criou segundo a sua vontade, a sua forma, e tem governado sabiamente. Deus criou e tem governado esse mundo sabiamente. Vamos lá? Romanos 11:33 e Romanos 16:25. Romanos 11:33 e Romanos 16:25. 11:33. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Tanto da sabedoria como do conhecimento. Romanos 16:25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Ao Deus justificado, seja dar a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 26, finalzinho. Para a obediência por fé. É o que nós vemos em Abraão. Ele sofre por obediência por fé, oferece o seu sacrifício, está ali, né, no altar. Lógico que ele não chega a matar o seu filho, mas em obediência ele sobe, ele faz tudo que Deus pede, né, entre todas as nações. Não é a nação judaica, não, entre todas as nações. Quando Cristo vem, quando ele faz o sacrifício, todas as nações. Lógico, lá atrás também no Velho Testamento, quando o povo sai do Egito, vai um misto de gente. Não sai só os judeus, não sai só os hebreus ainda, melhor dizendo, né? Mas sai um misto de gente, muitos povos ali, sai junto dos egípcios e outras pessoas ali, sai junto com esse povo, tá? Ao Deus único e sábio. É esse Deus. Mesmo que outros Deus se levante, outros, né, dizem que é o Deus, né, mesmo que pessoas adorem a Deus, esse Deus sábio, único e sábio, mas também adorem outros deuses. Mas esse é o Deus verdadeiro. Todo mundo, todos nós, Paulo vai falar que nós vamos ter que dar conta de todos os nossos atos no trono branco. Tá? E todo joelho, que o Apocalipse deixa bem claro, todo joelho vai se dobrar diante desse Deus. Então a sabedoria do grande eu sou, né, é vista na sua criação como no modo como salvou o quê? O seu povo. Como ele salva. Se a gente olhar para Efésios 1, versículo 6, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ou ele não matou o seu filho, ou ele projetou um plano de salvação na loucura. O homem errou, o homem caiu, agora eu fui pego de surpresa e agora eu vou fazer uma loucura, eu vou dar o meu filho, eu vou fazer um filho. Não. Antes de tudo, ele já tinha, Efésios capítulo 1 deixa bem claro isso. A salvação já está na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Terminando lá no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. O desígnio, a vontade, estava no Filho dele, o Pai fazendo cumprir a sua salvação no Filho. Então, sendo justo, deve punir a humanidade. É esse Deus justo, ele deve, não devia, mas deve punir a humanidade pelos seus pecados. Não tem como passar batido. Muitas vezes nós fazemos isso com nossos filhos, um ou com o outro, Então seria injusto se ele não punisse. Seria um Deus injusto. Está vendo o povo cometendo pecado, caminhando longe dele, da santidade dele, e ele ficar quieto. Seria injusto, mas como Deus é justo, ele vai. Diante da nossa injustiça, diante do pecado que nós vivemos, isso muitas vezes para algumas pessoas é injusto. Como que Deus vai mandar pessoas para o inferno? Ele não vai mandar, ele não está mandando ninguém para o inferno. As pessoas estão indo para os seus próprios pés. Eles preferiram morrer, eles preferiram cometer o pecado, eles têm preferido continuar no pecado. Do que se quebrantar e dizer, eu sou servo do Senhor, ou não, que existe um Deus, ou que esse mundo foi criado por Deus. É o caminho da humanidade para a sua própria condenação. Mas também, querido, é misericordioso com todo aquele que crê em seu Filho. Como ele é justo, ele tem punido, como também ele é misericordioso para todo aquele que crê no seu Filho, perdoando os seus pecados, e salvando eternamente. Aí nós encontramos 1 Coríntios capítulo 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Os gregos, sinais. Já os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Porque se os gentios pedem sabedoria, os gregos pedem sabedoria, e isso é uma loucura. Morte, crucificação, maldição, que a cruz significava maldito, para os gregos, para os gentios, isso é loucura, não faz sentido. Alguém abraçar a cruz e dizer, não, essa é a minha obra que eu vim fazer. Não, você está louco. Isso é maldição. Continuando, mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, se nós queremos sabedoria, temos que pedir a Deus, Ele nos dá sabedoria, e assim nós vivemos a loucura para os gentios, a Cristo crucificado, ou vivemos por fé, uma vida que o mundo diz louco. Porque quando o mundo diz que vive Deus, ele não vive Cristo. Aí é fácil. Porque nós olhamos para o mundo, nós vemos uma miscelânea, nós vemos uma salada de fruta. Eu creio em Deus, mas ele crê nisso, ele crê naquilo, ele faz isso, ele faz aquilo, e quando Deus não deixa, não permite que eles façam. Então, creio que esse Deus faz um Deus bonachão, um Deus que permite tudo ser como um pai. O pai dá tudo para o filho, permite tudo para o filho, porque ele pode repreender. É o que nós temos visto no nosso país. A educação
que os governos querem implantar. Você não pode reprimir a criança. Você tem que permitir a criança ser o que ela é. Se eu permito que a criança seja o que ela é um assassino, uma assassina. Ela é qualquer coisa que você quiser falar, ela é, porque ela é uma pecadora. Se ela é uma pecadora, ela está longe da graça de Deus, do amor, da sabedoria de Deus. Ah, não é uma criança, não, ela é uma pessoa destituída da glória de Deus. Quando nós salvamos todas as crianças, tudo está aí, tá? Os arminianos que pregam que a criança até os 7 anos, né, o catolicismo prega também que a criança até os 7 anos tem a salvação, tirou todo a depravação total. Até essa idade o homem não é depravado, o homem não é mau. Olha a loucura dessa doutrina que tem pessoas que pregam e vivem sossegadamente. Tá? A salvação pertence a Deus, não a nós. Então, se uma criança morre na infância, é Deus que vai salvar, é Deus que vai condenar, não é nós que condenamos. Tá? Uma coisa que nós fazemos é ter filhos para Deus. Antes de termos filhos, oramos. Quando temos os filhos, no ventre, nós já oramos a Deus, consagramos a Deus, ensinamos a ela a amar Deus. Quando ela nasce, nós continuamos, porque a Bíblia nos manda fazer isso. Né? Então, enquanto os deuses, para apaziguar sua ira, era necessário oferecer um sacrifício humano. É o que nós vemos, biblicamente e historicamente. Vocês buscar na história, você vai encontrar vários deuses aí fazendo isso. O Deus Criador oferece o que? A si próprio, né, na cruz, no seu Filho Jesus Cristo. Ele apazigua a sua ira nele mesmo. Ele atravessa o sacrifício, né, quando Abraão corta o sacrifício ao oferecer a Deus, ele passa no meio. Na cruz do Calvário, Deus passa no meio do seu Filho. Marca o seu Filho, aceita o sacrifício do seu Filho, perfeito. Isso significa libertação em Cristo Jesus. Além do Deus único, Deus sábio, o sofrimento de Jó, onde que nosso texto básico vai trabalhar. Né? Então a Bíblia fala que de um homem piedoso na terra de Uz. Gênesis capítulo, Jó, melhor dizendo, né? Jó capítulo 1, vai trabalhar que existia na terra de Uz um homem piedoso, um homem temente a Deus, né? Que amava a Deus, que respeitava a Deus. Jó capítulo 1, versículo 8, Jó capítulo 2, versículo 3. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus falando. E nós sabemos no capítulo 1, capítulo 2, Deus chama os seus anjos e também a Satanás. E pergunta: de onde vens? Aí Satanás levantou uma volta no mundo. Ele não é onisciente, ele tem que ficar andando, tem que bater perna para saber o que cada um de nós está fazendo, o que estamos pensando, né? No sentido de ação do dia a dia, não aqui dentro, mas nas nossas ações, ele sabe mais ou menos o que eu estou pensando, que eu estou executando, né? Então ele fica batendo perna com seus soldados aí, né? Seus anjos caídos também, os seus demônios, os demônios. Então, em curto tempo, a vida de Jó passa por um vendaval que jamais qualquer pessoa pensou, esperava passar. Tá? Ninguém espera passar por um vendaval tão horroroso dessa forma, né? Perdeu todos os seus animais, boi, jumento, ovelhas, camelos, também perdeu os seus servos, mortos, inimigos, tá? Tudo ação do diabo, pela permissão de Deus, e Jó, querido, nada sabe disso. Tá? Se a gente olhar para a minha vida, para a sua vida, se você olhar para dentro de você, muitas coisas que passam na sua vida, você não tem resposta. Você não sabe por que aconteceu isso. Você pode saber a resposta no sentido do que aconteceu futuramente, né? Passou,
tranquilo, mas e aí? Por que aconteceu isso? Não tem resposta. Algumas têm. Com o tempo você observa e vê, né? Um golpe fatal, todos os seus filhos morrem, um tornado, e se ainda não fosse muito, né? Jó é acometido por hanseníase, ou a tal da lepra, né? A antiga lepra, agora não fala mais esse nome, por todo o corpo, a planta do pé até a cabeça, né? Até o último cabelo aí estava atacado por essa doença, e a ação de Jó, diante de toda essa atrocidade, foi buscar a presença de Deus. Jó não foge de Deus, Jó não acusa Deus, Jó não blasfema contra Deus. Primeiro, ele rasga seu manto. Lógico, isso não faz sentido para a nossa geração, nosso mundo, tá? Ocidental. Aqui não tem sentido eu rasgar a minha roupa, né? Rasgou seu manto, rasgou a cabeça, sentou-se entre os cinzas. Tudo isso aqui era um ritual de humilhação, de quebrantamento diante de Deus. Tá? Na cultura judaica, na cultura dos hebreus, isso, né, é um ato de humilhar diante de Deus. Deus, eu estou numa situação que meu coração está trincado, não, está todo despedaçado. É a mesma coisa quando você derruba um copo. É pedaço de vidro para todo canto. É isso que Jó se encontrava, né? Então Jó se encontrava nesse mundo com a sua esposa e 3 amigos. Jó tinha só isso agora. A sua esposa, que mais à frente vai falar: ó Jó, você está vivo ainda? Amaldiçoa esse Deus e morra. Que não dá para aguentar mais. E 3 amigos. 3 amigos que vai sentar com ele, vai chorar com ele, vai lamentar com ele. Amigos dele. Tá? Não desqualifica a amizade deles pelas palavras loucas que ele deu. Tá? Infelizmente, esses amigos tiveram ação, nós sabemos as orientações, né? Mas não desqualifica, eles tiveram no momento da dor. São amigos, vamos dizer, parceiro, né, de Jó. Então, amigo que se importa com ele, vai visitá-lo, chora junto, rasga suas vestes, lança pó sobre a cabeça. A mesma coisa também. Como Jó se humilha, os amigos também se humilham diante de Deus, junto com o seu amigo ali. Jó capítulo 2, versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueu a voz, choraram, e cada um rasgou o seu manto, lançou o pó ao ar sobre a cabeça. Amigos. Humilhou também diante de Deus, buscou todos os processos do culto, né, ali diante que eles tinham diante de Deus. Olha Jó capítulo 2, versículo 13. Alguém lê para nós? Agora o versículo 13, do 2. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. 7 dias e 7 noites. Não temos como dizer aqui que eles comeram ou não comeram, querido. Tá? Se eles levaram comida, se não levaram, né? Mas são 7 dias e 7 noites. Se for levar comida para 7 dias, tem que ser muita comida, né? 7 dias e 7 noites eles ficaram ali com Jó, sentindo a dor do seu amigo, compartilhando um momento de angústia, da dor física, emocional, espiritual também, porque tudo abalado, tá? Toda a dor de Jó eles estavam sentindo. Uma semana sentado com seu amigo. O problema, eles abandonaram tudo: seu trabalho, suas obrigações, sua esposa, seus filhos, seu lar, por uma semana. Ou seja, nós não temos tempo para visitar o nosso amigo. Não é assim? Esses amigos saíram e deixaram tudo. Imagina o gato. Lógico, pode estar o filho lá tratando tudo, né? Mas eles falaram: tudo fui. Vou lá visitar o meu amigo, e não deu quando voltou para a esposa, né? Mas ficaram lá. Então o problema dos amigos de Jó
foi que anunciaram a filosofia da época e não o conforto de Deus. Aqui está o grande problema. Buscar a filosofia dos sábios para confortar uma situação monstruosa. Né? Vamos usar essa palavra agora, na dor. Tá? Nós sabemos a causa disso tudo. Bom, olha Jó capítulo 15, versículo 17 e 18. Alguém lê para nós? Versículo 17 e 18 do capítulo 15. Capítulo 15. Escuta, se contarei, porque os sábios anunciaram que o ouviram seus pais e não o suportaram. Então, que o que tenho visto te contarei. Aí ele fala, o quê? O que os sábios anunciaram que o que ouviram de seus pais e não ocultaremos. Eu vou falar para você. Aí o primeiro falou, o segundo falou e o terceiro veio também com sabedoria dos sábios da época. Ou seria a mesma coisa hoje, nós pegarmos a nossa filosofia e querer tratar pessoas. Não adianta. Tá? Então, e a resposta, o exemplo dessa realidade aí, em nossos dias, é quando alguém chega para você, chega para nós perguntando. Quer ver? O exemplo que muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa que esses três amigos, alguma coisa sobre a vida dela. Tá? A pessoa chega e pergunta para você, fulano, conta o que está passando, tá? O que está acontecendo comigo, por que está acontecendo isso, olha o que está acontecendo no mundo, por exemplo, e quer uma resposta. Ele vem buscar em você, porque você é um crente, um cristão, e ele quer uma resposta. Tá? O exemplo está aqui. E respondemos, ou algumas pessoas respondem com um grande eu acho. Não é assim? Isso é filosofia. Eu acho. A pessoa não vem buscar o que você acha. A pessoa não quer saber porque está acontecendo guerra ali ou colar. Ela não quer saber o que você acha. Ele vem buscar a resposta de Deus. Em Deus. Ele quer ouvir a voz de Deus através da sua boca. Olha, só a questão da guerra. Certamente, se a gente fosse responder sobre a guerra, em relação à guerra, nós devemos responder Mateus 24, 6, E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E ela quer saber isso. Ela pode perguntar, mas por que está acontecendo ainda essas guerras? Mas o que Deus quer através da guerra? Se você continuar o capítulo 24, versículo 6, 7, 8, 9, eu acho que é o 10, tá? E o meu evangelho será anunciado em toda guerra, em toda situação difícil da guerra. Deus ainda é glorificado. Deus ainda é proclamado, a paz dele, a salvação dele, a segurança dele e o termo da guerra nele. Isso que as pessoas precisam ver, não o que eu acho. E os três amigos de Jó foram lá e mostrou que eles achavam, segundo o que os sábios da época estavam falando, e não ocultaram nada de falar. E nós sabemos no capítulo final, não, 42, onde que Deus chama a responsabilidade. Você se usar a filosofia, e aqui não é a filosofia. Não estamos falando contra a filosofia. Tá? Filosofia é bom, é interessante estudarmos, tá? Mas ela não acalma a nossa alma. Ela não nos salva. Tá? Então, o olhar daqueles três homens sobre o sofrimento de seu amigo ali, que é de Jó,
era consequência da vida de pecado que Jó tinha cometido. Ô, Jó, você está em pecado, então o remédio para você, nesse momento, é se arrepender dos seus pecados e tudo ficará tranquilamente. Então, Jó, se você se arrepender dos seus pecados, se você mudar de vida, você deve estar aí em pecado, não sei que pecado, mas você pode estar em adultério, você pode estar em isso, você está roubando, algum pecado você vai estar falando, ou se arrependa, mude de vida, Jó, que imediatamente vai passar isso tudo. Ou seja, é o que nós temos visto pessoas indo para a igreja. A vida da pessoa vira o inferno e corre para a igreja. Não é errado. Mas se ela fosse para a igreja buscar Deus, mas ela está buscando o gênio da lâmpada mágica. Resolve o meu problema, porque eu briguei com a minha esposa, porque eu adulterei, porque eu roubei, porque eu mexi, o outro está querendo me matar, isso, aquilo, então corre tudo para a igreja. Resolver um conflito que ele mesmo provocou. E Deus tem responsabilidade, obrigação agora de dar um ponto final nisso. Deus não vai perder tempo com o teu problema. É isso mesmo. Deus não vai perder tempo com os seus problemas. Ele não vai resolver isso. Agora, se você vir fazer os atos que nós acabamos de ler, Jó, os amigos de Deus rasgaram as suas vestes, jogaram cinza, quebrantar o coração, hoje seria isso, né? É uma palavra mais simples, o ato mais simples nosso, quebrantar o nosso coração, aí você pode ter certeza que Deus vai compadecer da sua vida. As consequências talvez não, você vai ter que pagar, ou aquela pessoa vai ter que pagar, né? Mas Ele estará compadecendo da nossa vida. Mas sem quebrantamento, como muitas pessoas têm buscado, de maneira alguma. Por exemplo, a Bíblia não fala que o apóstolo Paulo era soberbo. Você não encontra na Bíblia que Deus falando que Paulo é um homem soberbo. Esse pecado, a Bíblia não relata que Paulo era. Né? Mas o próprio Deus coloca o que? Um espinho na carne de Paulo. Não é isso? Mas Deus vai lá e fala, ó, vou colocar um espinho para você não se exalte, ou para você não ficar soberbo. Ou tudo que eu vou fazer por você, melhor, com você, de você, através de você, né? Você vai ter um espinho na carne para você não se exaltar, para não entrar uma soberba em você. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 2, 12, melhor dizendo, tá? 2 Coríntios capítulo 2, 12, 7 a 9. Alguém lê para nós? 12, 7 a 9, 2 Coríntios. Para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, foi colocado esse espinho na carne para que ele não ensoberbecesse ou crescesse, né, pensando que ele era a pessoa, isso, aquilo. É 2 Coríntios 12, 12. 12. Não, 7 a 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 9. Tá? Então aí ele é trabalhado. Deus cuida do seu servo.
né? E diante das acusações de pecado e orientações humanas, né, que estava recebendo ali Jó dos seus amigos, pela situação que estava passando, um remédio que foi oferecido para Jó foi antropocêntrico. O achismo deles não foi teocêntrico. Eles não pegaram o que eles conheciam de Deus, o que Deus tinha ensinado para eles, o que os pais deles tinham ensinado para esses amigos. Porque antigamente, e hoje também, é o mesmo ensinamento, é oral. Tá? Nós aprendemos oralmente com nossos pais, com nossos amigos. O ensinamento nunca vai mudar. Tá? A tecnologia está aí, tudo, mas o ensinamento é oral. Você aprende de Deus através do seu pai. Erradamente ou certo, não sei, mas é um ou outro. Tá? Mas Deus vai nos revelando cada dia mais, né? Então Jó questiona, olha o capítulo 28 de Jó, versículo 12. Mas onde se achará sabedoria? Aqui Jó questiona, né? Aonde? Mas onde se achará a sabedoria? 28, versículo 12. Jó não sabe o porquê daquilo em sua vida. Só que o capítulo 1, capítulo 2, Deus já revela para a gente, para qualquer leitor que está lendo a Bíblia, que tudo está acontecendo na região celeste. Nada está acontecendo na terra. Tudo começou entre Deus e os seus anjos, Deus chamando a responsabilidade dos seus anjos, tá? Os anjos bons ali, os anjos que Deus usa, e Satanás, o anjo que revelou, o anjo agora que se tornou demônio. Tudo está acontecendo ali. Tudo o que acontece na sua vida, lógico, não o pecado, né? Está acontecendo também na sala do trono. Porque se nós obedecemos a Deus, os meus projetos estão aonde? Engavetados? Estão no meio? Os meus sonhos estão aonde? Todos na presença de Deus, na sala do trono celeste. Está acontecendo tudo lá. Se eu não obedeço a Deus e vou vivendo a minha vida do jeito que eu quero, tudo da minha vida é atropelado. Deus sabe tudo, né? Mas eles não estão lá na escrivania, podemos dizer assim, nessa mesa gigante de Deus. O teu sonho, o teu projeto não está lá. Não estão lá. Mas quando obedecemos, o projeto está lá e Deus está encarregando o teu projeto, o teu sonho aprovado. Porque eu penso, não é assim que Jesus, no livro do Evangelho de João, tudo que você pedir em meu nome, né, ao Pai, em meu nome vos darei. Lógico que a gente sabe, não é tudo, mas segundo a vontade de Deus, Deus vai obedecer tudo. Porque senão tudo é quando nós pedimos o que Deus não quer para nós, né? Mas uma coisa ele sabe, querido, que diante daquela situação tinha que buscar sabedoria que não se acharia em mercado nenhum nessa terra. E não há dinheiro que possa comprar ouro ou prata. É isso que Jó está trabalhando agora, tá? Ele sabe que tem que buscar em Deus. Olha o capítulo 28, versículo 23. Deus lhe entendeu o caminho, né? Jó 28, 23. O caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até a extremidade da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento, fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu e também os esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Salmo primeiro: não anda na roda dos escarnecedores, mas teme a Deus, busque sabedoria, busque entendimento. Aonde? Na roda dos escarnecedores? Não, em Deus. É isso que Jó nos está ensinando
É isso que o livro de Jó nos ensina. Temos que ser pessoas sábias. E sábio é quando nós tememos esse Deus. Porque olha só como que Jó vai trabalhando. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Você sabe o que é isso? Dá para entender isso? Não é um pouco de água. Quando a gente olha para o mundo, quantas águas que nós sabemos, quantos mares, quantos rios, e tudo corre corretamente. Quando o homem vai lá, intervém no rio, intervém no seu curso, aí dá o que? Inundação, dá problema. Quando o homem joga o lixo, né, que deveria ser jogado no lixo, dentro dos rios, o que vai acontecer? Problema. Mas fora isso, corre corretamente segundo a lei de Deus. Então Jó, mesmo em sua dor, em seu sofrimento, permaneceu fixo, convicto, né? Jó 12, 13. Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Ele tem conselho e entendimento. Os amigos de Jó foram lá com entendimento, com seus conselhos. Mas Jó está dizendo, não, lá tem o conselho, lá, em Deus. O entendimento é de Deus. Então, para nós, nossa vida, nossas dificuldades, nossos problemas, o conselho é de Deus. Ele pode usar outras pessoas, né? Pode levar um conselho, uma palavra de conforto, qualquer pessoa. Deus pode usar qualquer pessoa. Pode usar um dos seus filhos, como também pode usar um pagão lá fora, né? Então, mesmo não compreendendo o que Deus estava fazendo em sua vida, creu e esperou somente nele. Tá? E muitas pessoas estão nessa situação de dificuldade, se encontram assim, encontram nas provações, nos sofrimentos, oram, mas a tempestade que muitas das vezes não vão embora. Fica ali. Continua orando, e a tempestade não sai. Morre o problema, aí acabou. Não é assim? Algumas pessoas ficam orando pelo marido, outras pessoas orando pela esposa, outros ficam orando pelos filhos. Os filhos às vezes não saem das drogas, não saem da vida louca que estavam morrendo por problemas sexuais. Muitas pessoas estão nessa situação. Né? Mas a decisão que temos que tomar nessas horas, tá, é o seguinte: continuar crendo em Deus. A nossa fé jamais pode, o nosso crer jamais pode sair de Deus. Está na nossa frente, Ele nunca está ao nosso lado, nunca está atrás de nós, ou Ele está ao nosso lado ou está à frente. Tá? Frente dessas ondas para vir da nossa vida, né? Com Ele há um sossego dele, um sossegar dessas ondas, tá? Diante dessas tempestades. Mas o interessante é que a carga dessas ondas pode acontecer na nossa vida, na vida de cada um de nós, é quando Ele quer. Porque se Jesus não tivesse dormido naquele barquinho, talvez nada poderia ter acontecido. Não é verdade? Mas Jesus foi dormir e o mar se levantou. Por que se levantou? É uma pergunta, mas não tem resposta. Mas hoje nós olhamos e entendemos aquela situação que nossa vida muitas das vezes é pequena na nossa fé. Como a nossa fé é pequena. Mas naquele momento, para esses discípulos, não tinha resposta. Tinha só desespero, pavor, né? Mas hoje nós aprendemos. Com Deus, o barco vai, não é assim a música? Com Deus, o barco vai muito bem. Tudo vai muito bem. Tá? Terceiro, o único Deus sabe o sofrimento de Jó no campo dos réus, querido.
Eu creio que já falei isso no estudo bíblico, não sei quando, mas assisti alguns vídeos que talvez até você já assistiu, mostrando o momento que algumas pessoas iriam receber a sentença ali do seu crime, da sua acusação ali no tribunal, tá? Norte-americano ali, esse vídeo, né? Alguns americanos, aparentemente, querido, tranquilos e fortes diante daquela situação, daquele momento que mudaria suas vidas. Pessoas pareciam ser um murado, invencível, estavam ali tranquilo, alguns rindo, semblante tranquilamente, sabendo que dali para frente a vida deles seriam totalmente fechadas, né? Alguns morte ali, né? Morreria pela corredor da morte, pena de morte, outros seriam prisão perpétua, mas tranquilamente pareciam, né? Muralhas fortes ali, tá? Ao ouvir a voz do juiz pronunciando que a sentença, muitos deles desabaram em choro, desabaram em gritos, desabaram em agitações. Mas até enquanto o juiz não abriu a boca, eles estão vivendo tranquilamente. É assim que o mundo tem vivido. Fortes, sorridentes, alegres, vivendo as suas vidas como nada vai acontecer. Mas a própria Bíblia diz: no dia do tribunal branco, né, haverá muito choro, mas não adiantará, porque não tem como, tá? E aqui está Jó no tribunal de Deus, está diante do tribunal de Deus, né? Logicamente na terra, né? Não que Jó ele foi até lá, ou ele foi levado, ou alguém, né, colocou ele lá. O Senhor Deus o chamou. Deus chamou Jó para esse tribunal. Como chamou os seus anjos, como chamou Satanás, capítulo 1, capítulo 2, como nós falamos já lá no início. Tá? É Deus chamando Jó agora no tribunal. Ele está no céu e agora Jó está ali na terra, naquela situação, e Deus chama Jó à responsabilidade agora do tribunal. A Bíblia que nos mostra que Deus respondeu a Jó. Ele responde, né? Mas com perguntas que colocou em seu lugar. Deus não respondeu a perguntinha de Jó. Deus muitas das vezes não respondeu a nossas perguntas, mas respondeu de modo seguinte: fica no teu lugar. Para Paulo, como foi a minha graça, te basta. Paulo pediu em oração, que curasse, que tirasse isso, e Deus falou: Paulo, você vai ficar no seu lugar, e isso é para a sua bênção, para a sua proteção, para o seu conforto, para você não cair em pecados, não cair da graça da salvação, mas para você não pecar pensando ou tirando os olhos de mim. Olha o capítulo 38, versículo 2. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Olha a pergunta de Deus para Jó. Quem é esse que escurece os meus desígnios, a minha vontade, os meus propósitos, né? Propósitos com palavras sem, né, conhecimento? Quem são? Olha o capítulo 40, versículo 7. Cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e me responderás. Como que eu posso responder a Deus, querido? Como que eu posso responder essas perguntas que Deus colocou? Você que leu, né? Capítulo 38, 39, 40, você viu cada pergunta, como que eu posso responder? Responde isso hoje no lugar de Jó. Quem vai responder as perguntas que Deus fez para Jó? Não tem como, não há resposta. Tá? Você pode ter pensamento sobre isso, mas o que Deus, a profundidade que Deus perguntou para Jó, você tem que ser Deus. E nós não somos Deus. Então Jó, diante de Deus, sequer tenta questioná-lo. Jó está diante de Deus. E ele nem questiona isso. Tá?
Olha o capítulo 40 ainda, versículo 4 e o versículo 5. Sou indigno, que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu tampo com a minha boca. Não tem como. Ou Jó fica no lugar que está, que ele deveria estar. E assim é a nossa vida. Diante disso, Deus, eu sou, que apresentou a Moisés na sarça ardente em fogo. Deus coloca Jó de volta no banco dos réus, no seu devido lugar. Ou seja, Deus coloca você novamente no banco do réu, no lugar que nós deveríamos estar. Somente em Cristo Jesus podemos sair desse banco. Podemos ouvir o juiz, dizer: você está livre. Alguém pagou a sua conta. Lembra dessa parábola do incompassivo? Chegou diante do seu Senhor, recebeu perdão, clamou, que não tinha como pagar uma dívida gigantesca. Ele poderia viver a vida dele toda, ele jamais conseguiria pagar. Mas quando ele sai com o perdão recebido, ele encontra o seu conservo, uma dívida mínima, mas não sei, não sabemos o motivo que esse conservo dele teve, que ele não pôde pagar. Ele não teve compaixão, mandou prender. E o servo do servo ficou sabendo, e o Senhor, e o Senhor chamou e colocou na prisão. Ou essa palavra é quando Deus manda aqueles que não buscam o seu perdão, ou não perdoam o seu semelhante, no inferno, na cadeia infernal, para a eternidade. É isso. É só olhar o texto que nos mostra a Bíblia, que Deus manda nós perdoarmos os nossos devedores, como nós fomos perdoados. Mas não tem mais. Você, o ser humano, não tem que falar mais. Se eu olho para a vida de Jó e entendo isso, por que eu não posso aplicar na minha pele? É fácil de olhar a vida dos outros, querido, e dizer: não, Jó, tranquilo, Deus está por trás. E você também, Deus está por trás, te ajudando, te sustentando. A ordem é: perdoa. Porque se você não perdoar, você não conhece o amor de Deus. Ou seja, você é um campo missionário para o Evangelho te salvar. E a igreja está lotada de pessoas que não conseguem perdoar. A grande pergunta é: você já foi tocado pelo Espírito Santo? Você é uma pessoa salva? É uma pergunta para essas pessoas responderem. Então, esse banco, o banco dos réus, todos os homens estão nele. Ninguém escapa desse banco. Todos estão nele. Alguém já olhou para ele, é o promotor, foi ali, defendeu ele, o advogado, o advogado, como 1 João, capítulo 2, pedindo: se alguém cometeu o pecado, nós temos o que? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, somente aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida que pode sair aí desse banco de réu livre. Se a gente olhar para Romanos capítulo 8, versículo 1, agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está um ponto fundamental. Aqueles que não, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Quem é Cristo para você? Eu tenho que conhecer Cristo, eu tenho que conhecer a ponte, eu tenho que conhecer a porta, eu tenho que conhecer o pastor, eu tenho que conhecer a água, o pão da vida. Não adianta falar que somente eu conheço Deus. Quem é Deus para você?
Quarto e último lugar, o único Deus sabe o sofrimento de Jó no banco do réu, vivendo sem todas as respostas. Tá? Vivendo sem todas as respostas. Como é horrível, querido, tá? Quando perguntamos alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não te dá a resposta. Ela está do lado de você. Se ela te ignorou, se não está ignorando, não sei o que cai, né? Passa de um momento, mas a pessoa não te dá a resposta. Que coisa horrível. Que momento horrível. E algumas vezes sai briga. Entra casais, a esposa pergunta, o marido, né, não responde e pode até sair briga. Né? Jó está nessa condição, sem resposta ao seu sofrimento. Ele não tem resposta ao seu sofrimento, Deus não responde. Ele escuta só o silêncio de Deus. Assim a vida de Jó, as duas coisas que a nossa revista trouxe aí. Primeiro, nunca deve esperar que Deus nos dê toda a resposta. Você nunca deve esperar que Deus vai te dar toda a resposta. Ele é soberano. Primeira coisa que a gente tem que entender. Deus é soberano. Se Ele é soberano, Ele não precisa te responder todas as coisas. Não é assim, o pai, o filho às vezes chega e pergunta, pai, não filho, pronto. Não, pai, deixa eu sair, não, por quê? A resposta é esse pedido, por quê? E tem momento que o pai falou não e não tem motivo. É porque o pai não quer. Não é assim? Não quero que você saia. Por quê? Não tem porquê. Não. E nós temos que saber disso, né? Então, porque os seus desígnios de Deus, a nosso respeito, são exclusivamente do seu conhecimento, do conhecimento de Deus. Não é para nós, não é revelado para nós. Deus não é causador do sofrimento de Jó, né? Mas foi Satanás, com a permissão de Deus, nós temos que lembrar disso, né? Jó não sofreu porque necessitava ser punido ali. Então Deus falou, não, vai lá Satanás agora e você vai punir. Não, Deus começa a narração perguntando, você viu o meu servo Jó, homem íntegro? Deus começa a narração de Noé, na mesma situação. Homem justo, íntegro, que desvia do mal, habita numa geração corrupta. Então Jó não sofreu por estar ali, por necessidade de punição dele. Não que ele não era pecador, não que ele não era condenado à morte se Cristo não viesse, né? Ou se Cristo não morresse por ele, mas porque Deus seria glorificado por meio da sua obediência. Aqui está a resposta que Jó teve. É essa a nossa resposta das nossas dores e sofrimentos que nós temos e teremos nessa vida. Deus está sendo glorificado em todo o processo da nossa vida. Todos os processos dos filhos dele, não do mundo. Tá? Entenda isso. Se somos filhos de Deus, Deus está sendo honrado e glorificado em tudo que estamos passando. Porque nós obedecemos a palavra. Vivemos segundo Deus. A sua vida é uma glória, é uma honra a Deus. Mas vivemos uma vida relaxadamente. Não estamos honrando a Deus. Então, porque Ele permite que você sofra? Essa é a grande pergunta, que a maioria quer a resposta, né? E às vezes até nós. Às vezes o nosso sofrimento é para que conhecermos mais o sofrimento do nosso Senhor, para darmos testemunha fiel a esse mundo. Sofrimento nos prepara para a glória a Deus. Então, primeiro é conhecer mais o sofrimento do nosso Senhor. Como Ele sofreu por você, como Ele sofreu por nós, para darmos testemunha fiel a esse mundo. Estou sofrendo, estou por isso, mas eu estou com Ele e Ele está comigo. Sofrimento nos prepara para a glória. Tá? Então,
Muitas das vezes não saberemos com certeza o motivo que estamos passando aí no sofrimento. Aqui não podemos esquecer que algum sofrimento, o motivo é provocado por nós mesmos, tá? Entenda isso também. Muitas das vezes, algumas das vezes, ou muitas das vezes, não por aí também, né? O sofrimento que passamos não tem nada a ver e não vai glorificar a Deus. Se a gente não se arrepender, tá? Se arrependermos, isso vai se tornar para a glória de Deus. Mas muito sofrimento é causado por nós. Erramos, pecamos e o sofrimento vem, mas vem a cavalo, tá? Aí dependendo do que eu vou fazer, a minha atitude, isso vai se tornar glória para Deus. Então, se a gente olhar e lembrarmos que Deuteronômio 29, vai nos afetar no nosso coração também. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem, olha só, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E Deuteronômio é a repetição da lei, ou repete novamente toda a lei, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, se Deus revelou a Bíblia, repita para o seu filho, e os seus filhos vão repetir para os seus filhos, e os filhos vão repetir para os seus filhos, geração após geração, todas as palavras da lei. Segunda coisa que a revista nos fala, também podemos viver sem obter todas as respostas. Tá? O mundo não vive sem respostas. As pessoas lá fora querem resposta e buscam em todo sentido. Buscam na macumba, buscam no horóscopo, buscam nas cartas, buscam na leitura da mão, buscam em todo o sentido da vida que eles puderem ter resposta. Não é assim? O mundo busca. Infelizmente, algumas vezes nós encontramos cristãos também buscando a resposta. Saul não fez a loucura buscar a resposta na cartomante? Louco. Estão dentro da igreja, estão na presença de Deus buscando loucura. Podemos viver sem obter toda a resposta. É melhor termos e estarmos com Deus do que simplesmente uma resposta. É muito melhor estar com Deus do que você ter uma resposta e aquietar o seu coração e saber que você não tem Deus. O que vale a pena é estar com Ele, porque Ele é um Deus sábio e Ele está governando a sua vida. Lembra a pergunta que nós fizemos na introdução? Nós temos que Deus rege, governa esse mundo? Se sim, então creia que Ele tem governado também a sua vida, porque se esse mundo Ele dá conta, quanto mais da sua vida, porque a sua é mais gostaria de ler apenas o capítulo 42, versículo 2 e 6, para nós concluirmos aqui, tá? Capítulo 42, 2 a 6, eu acho muito importante para nós concluirmos, aí fechamos a nossa escola. Abre lá, 42, capítulo 42, versículo 2 a 6. Preste bem atenção na narrativa. Pensei que tudo podes, olha a confissão de Jó, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, e te perguntarei e te responderei. O que está escrito aí, querido? Hã? Qual a palavra que está aí, por favor? Ensinarei. Não me responderá.
Olha como fecha o pensamento que Deus passa para Jó. E, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e te ensinarei. Isso nós temos que estar contentes e satisfeitos. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que nós possamos entender que Deus tem nos ensinado. É muito melhor do que respostas. Muito melhor do que respostas. Que são as nossas respostas que precisamos. Algum comentário? Alguma colocação? Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes ele faz uma releitura, né, das coisas que acontecem na vida e tudo, né? E tem sempre aquela, eu vi que isso é correto. Ele fala, é como alguns outros questionamentos, né, que isso sabedoria mostra, né, que é o salmo, né, o ímpio que prospera, o justo que sofre, né, ele fala, isso para mim não faz sentido, né? E entra nisso, ou seja, a sabedoria de Deus ali, né, ele não vai te dar as respostas do porquê sofrimento específico, né? Quando a gente olha para o livro de Jó, sempre vem identificar, Jó sofreu, mas não era motivo de pecado, né? Porque isso que o texto está nos mostrando. Sor que a gente tem que lembrar exatamente isso, ou seja, Jó não teve essa resposta. A gente sabe porque nos é revelado. Agora Deus não revelou isso para nós, né? Então, da mesma forma, Deus também não vai revelar por que eu estou passando isso, né? O pastor Iago, ele tem um sermão que ele pregou em Jó, não lembro desse específico, mas ele fala, eu não tenho a resposta para todos os problemas da sua vida, mas eu sei que Deus sabe, e isso me basta. A minha graça não te basta, ou me basta, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que o nosso anseio é ter a resposta, né? Saber por quê. Né? Podemos perguntar, colocar diante de Deus, mas sabendo que Ele vai responder e Ele vai fazer, né? Porque Ele quer para nós o que é melhor. E tudo que é melhor para nós vai glorificar Ele. É esse conceito que a gente tem que entender. O que estamos passando é para a glória de Deus. Tá? Logicamente, lembrando, se fatamos errando, pecando, temos que tomar cuidado, tá? Porque às vezes a gente está em pecado e a gente que está pensando que isso está glorificando a Deus, um problema que está passando, não sei o quê. Temos que tomar cuidado com isso também, tá? De repente é o nosso pecado causando todos esses problemas e não tem nada a ver, né, com formança de crescimento espiritual, né, fortalecimento da nossa vida. Bom, algo mais? Vamos orar então? Agradecer a Deus por esse momento. Santo Deus, nós louvamos, ó Pai, por esse momento, damos graça porque essa lição nos traz, ó Pai, conforto, segurança, paz, diante de tantas dificuldades que às vezes passamos, a família passa, o mundo passa, e o nosso coração às vezes inquieta, ó Pai, quer respostas. E chegamos diante do Senhor perguntando, questionando, ó Pai, motivos, resposta vinda do Senhor, mas o silêncio é o que nós temos muitas das vezes, ó Pai. Que nós possamos compreender que esse silêncio, ó Pai, é a Tua resposta já. E aquelas vezes que o Senhor tem nos respondido diretamente, ó Pai, para a nossa vida, que nós possamos também compreender a Tua vontade e testemunhar para a Tua glória, Pai. E que nós possamos, ó Pai, desviar do mal, para não sofrermos, ó Pai. E que também tiver pessoas vivendo erradamente, mas pensando que possa estar sendo, ó Pai, conduzido pelo Senhor, tenha misericórdia. Traga à tona os seus pecados, que eles possam, ó Pai, entender
o erro, se arrepender e voltar para uma vida santa, Pai. Guarda-os, Pai, e guarda todos aqueles que estão com sofrimentos, que estão, Pai, aí em situações difíceis da sua vida, das suas famílias, dos seus familiares, seja de saúde, seja no trabalho, desemprego, tanto outros problemas, Pai. Que o Senhor esteja trabalhando, trazendo, Pai, a paz nos corações e que cada um possa compreender os seus momentos difíceis, Pai, na Tua presença e não buscar sabedoria, Pai, na filosofia desse mundo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Deus abençoe ricamente.